Welcome back. Bem-vindos de volta. And as DB said, we will continue the second part. E assim como a Bia disse, nós vamos continuar a segunda parte. So I will do a quick recap of what we discussed on the first part. Vou fazer uma pequena recapitulação sobre o que discutimos na primeira parte. So Ellen White is saying, Ellen White diz, quote number 8, na citação de número 8, we are not ready for this great issue to which the enforcement of the Sunday law will bring us. nós não estamos preparados para essa grande questão a que nos conduzirá à aplicação da lei dominical. She places directly in the context of the Sunday law time period. E ela está falando diretamente no contexto da sua lei dominical, And also I take da lei another dominical. quotation where she said, E também está essa outra citação em que ela disse not only God's people is not ready, não somente que o but povo de Deus não she estava gave us preparado, also encouragement mas ela nos dá encorajamento, by saying that God has revealed what it's to, to take place in the last days. mostrando que Deus, ele mostrou as coisas que revelou que iria acontecer nos últimos So dias, his people may be prepared to stand against the tempest of opposition and wrath. para que seu povo pudesse estar preparado para enfrentar a tempestade de oposição e de ira. So even though we haven't got the date of this quotation, E embora nós não tenhamos abordado essa citação, but lido, based upon the wording of the quotation, baseados nessas palavras das citações, we can imagine that she's placed us in the time period of the Sunday law. podemos imaginar que ela está colocando a gente no tempo da lei dominical, So at the same time, we no are período not de ready, tempo. Então, ao mesmo tempo que não estamos preparados, but at the same time, God prepare us. ao mesmo tempo Deus está nos preparando. And we see that God prepares us to external prophetic events. E nós vemos que Deus nos prepara também com eventos proféticos externos, Since the time of the end, desde o tempo do fim, um, and and also e também he prepares us to be restored as his image. nos prepara para que sejamos restaurados à sua imagem. And we know that since the beginning of the line, E nós sabemos que desde o início da linha, he explains us what is this internal work. ele nos explica qual é esse trabalho interno. And we have seen in quotation number 10 E nós vemos na citação de número 10 that it scribes in you the hope of glory. que isso se trata de Cristo em vós, esperança da glória. And we know that as God's people, we're supposed to be sealed. E nós sabemos que, como povo de Deus, se supõe que sejamos And we know selados, that at the time period of the Sunday laws, it's a warning. e sabemos que esse período de tempo da lei dominical é uma If we take the advertência. wording of the Revelation 49 to 11, Se nós pegamos as palavras de Apocalipse 9 até 11, it's a warning to not take the mark of the beast. acho que é 14 de 9 a 11, uma advertência para And não us termos as a God church in a the marca movement, da besta, e nós, como Igreja de Deus, o we movimento, all want to receive the seal of God. todos nós queremos receber o selo de Deus. And the seal of God is uh, intellectual and spiritual work. E o selo de Deus é uma obra intelectual e espiritual. So that's why we have to combine the both
let's say, not event, but the both works. Então, nós temos que combinar essas duas obras. Why I say both works? E por que eu digo ambas obras? Because Daniel told us that it's God who put in place and remove the kings. Porque Daniel diz que Deus coloca e tira reis. And the spirit of prophecy, as we just read, said, E o espírito de profecia, como acabamos de ler, disse Christ in you, the hope of glory, que Cristo em vós, esperança da glória, is to be transformed at the image of God. significa ser transformados à imagem de Deus. And at the Sunday law time period, we know that. E no período da lei dominical, So nós sabemos, the theme at the remark is the gender equality. que o tema do marco é igualdade de So gênero. gender equality, and we have to be get rid of all our bias E nós, a igualdade de gênero e que temos que ser liberados de todos os nossos vieses regarding gender equality. sobre igualdade de gênero. But we also learn that I don't think we will get rid of all our bias. Mas também sabemos que eu não acho que a gente vai ficar livre de todos os nossos vieses. But anyway, God is doing this internal work in Mas, de us qualquer forma, Deus está fazendo esse estudo interno em nós, by esse- showing us our essa obra bias interna em nós, mostrando quais são os nossos vieses. and what He shows us we should not be interfering with His work. E ele nos mostra porque nós não deveríamos estar, porque esses vieses estariam So interferindo for em me, seu it's not a trabalho. matter to understand only the external event. Então, não deveríamos somente estar entendendo eventos That is really externos, important because we're supposed to know where we are in the line, que são realmente importantes, porque se espera que nós saibamos onde nós estamos na linha, but there is another work as important, mas existe uma outra obra também importante, tão importante be quanto, restored as God's image. que nós sejamos restaurados à imagem de And Deus. this is what Elder Parmenter explained at ICM. E isso é o que o ancião Parminder estava explicando na Campal Internacional, This is how he qualified his work in the movement as a leader. de que esse é o trabalho que deve ser feito no You movimento, were there like me, he called como himself, líderes, dentro de nós. he compared himself, let's say, to H.G. Wagoner. E ele ele comparou And he named his work as Wagner justification by faith. e ele nomeou seu trabalho como justificação pela fé. So that's Seria o why when trabalho que o Ellen White Parminder said estaria fazendo. the restoration work is important, Então, Ellen White diz que o trabalho de restauração é importante. is Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. We have to take into consideration all these study also, Nós devemos levar em consideração todo esse estudo também. even though we are all excited about the Sunday Law message. Embora todos nós estejamos muito animados com essa mensagem da I lei really want dominical. us to understand that both are running parallels, are together. Mas eu quero que vejamos que os dois em paralelo são They are importantes. not in competition, they are together. Não estão em competição, mas estão juntos, caminham juntos. So also another thing that I wanted us to see, Mas também outra coisa que eu gostaria que nós vejamos that the stone or the prophet in the world, we say newspaper prophet, é que os profetas do mundo, nós dizemos os profetas dos jornais, warn us, nos advertem warn, alors, warn us that the American people made a mistake. It's code number 6. na citação vemos, né, que o povo americano cometeu um erro
quote number 6, the American people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our streets, democracy was safe. E o povo americano cometeu um erro de acreditar que enquanto não houvesse tanques nas nossas ruas, a democracia estava segura. And the truth is that democracies are more often destroyed by the ballot box than by the weapon. E a verdade é que as democracias são mais frequentemente destruídas pelas urnas do que pelas armas. So yesterday, the parliament told us that we're supposed to be living in our present time. Então, ontem o ancião Parminder disse que nós deveríamos estar vivendo no tempo And we have presente, to understand what's going on our present time. que nós devemos entender o que está acontecendo no nosso tempo presente. And on our present times, there are so many layers, E no nosso tempo presente há tantas camadas, but God in His grace is show us all the topic where we should turn our eyes on. e Deus, então, em sua misericórdia, mostra para nós quais são os tópicos em que devemos estar olhando. Okay, so the other point I wanted us to really get in this first presentation Então, outro ponto que eu gostaria que nós entendêssemos dessa primeira apresentação is really the characteristic of Exeter. são as características de Exeter, So the doubling, the prediction. a duplicação, a predição And da predição. as I told you in the story of how Elder Terry developed her message, E conforme eu contei para vocês a história de como a anciã Terry desenvolveu a sua as you mensagem, can see, it's a combination of all the message structure God taught us. nós podemos ver que essa é uma combinação de todas as mensagens que Deus nos ensinou. So I show you the date March 29th and May 30 and 31. Então, eu mostrei para vocês as datas 29 de março e 30 e 31 de maio. And between, I told you, I thought it was April or May 2024. E entre essas duas datas, eu mostrei o que eu pensava ser a data When de she abril did de a study 2024, locally, the same study she made in Fiji, did it locally. quando ela fez o mesmo estudo que ela tinha feito em Fiji, ela apresentou localmente. So it was in April, Isso foi em abril, but because of the many interaction, mas por causa das grandes interações she que was not houve, able to publish a study. ela não tinha conseguido publicar esse estudo. So she recorded on Thursday and Friday, May 30 and 31. Então, ela apresentou numa quinta e sexta-feira, em maio, dia 30 e 31. Then she published it on her YouTube channel. E depois isso foi publicado no seu So canal we do see the YouTube. same characteristic as for Samuel Snow. Então, nós vemos aqui as mesmas características do que The same aconteceu com message has Samuel been Snow, repeated twice. de sua mensagem sendo repetida duas vezes, This message has a time setting in it. essa mensagem com uma marcação de tempo, The movement heard that message before the event. e o movimento que escutou essa mensagem antes do evento. And I don't think that there is another study as detailed as much using our methodology pointing to that RNC. E eu acredito que não há outro estudo tão detalhado usando a nossa metodologia que aponte para a Convenção Nacional Republicana. So for elder territories, Então, a anciã Terry, so our time present and our present time, sorry. então, no nosso tempo presente, So today we are November 16. hoje nós estamos no dia 11 de So novembro we passed the Sunday law. e nós já passamos a lei dominical. Okay.
So another thing she did, Então, outra coisa que ela fez, and she developed it. She develops it in during the ICM in France. ela desenvolve isso durante a campanha internacional na She's França, she It's the fall of the democracy when it's occurring. sobre a queda da democracia quando ela estaria acontecendo. In fact, I rephrase it. It's when the dragon voice is heard. E eu vou parafrasear, tem a ver com quando a Okay, and voz do is dragão é it in the escutada. early rain or in the latter rain? Se isso seria na And I chuva know that serôdia ou people are temporã. struggling because Ellen White said E isso é uma coisa que as pessoas estão tendo que lutar, the porque, speaking of the dragon means a promulgation of a law, porque Ellen White diz que a fala das nações tem a ver com promulgações de leis. and this law goes contrary to human conscience and God's principles. E que essa lei vai contra a consciência humana e os princípios de But Deus. I guess Curtis study yesterday Mas eu acredito que o estudo do Curtis ontem answered a bit of this question. respondeu um pouco dessa pergunta. So Elder Terry declares that the voice of the dragon is heard during the agitation, Então, a anciã Terry responde que a voz do dragão também está na and agitação this voice is heard during the later rain. e que essa voz também é escutada durante a chuva serôdia. This voice is swelling during the latter rain. This is what she said, if I understood her well. E se eu entendi bem, o que ela disse é que essa voz vai se avolumando na chuva serôdia. Alors, we would like to just, if we heard the voice of the dragon in the agitation. Se nós então escutamos a voz do dragão na agitação, Since 2022, desde 2022, so Donald Trump announced his candidacy to US presidential election. So o Donald Trump, basically, since 2022, basicamente, desde 2022, Donald Trump said he will be a candidate to the presidential election. o Donald Trump diz que ele vai ser um candidato à So the presidência da RNC República. campaign starts from January 14 to June 5, the campaign, okay? Então, a sua campanha começou, em junho, eu não entendi os dias, desculpe, In January 14 to June 4. de, de And 14 de I asked janeiro a myself 5 de if junho, what Donald Trump is saying during this time period. e eu me perguntei o que o Donald Trump esteve falando durante esse período de tempo. So is it saying things that is against the democracy or the Constitution? Ele estava falando coisas contra a democracia, contra a Constituição? Is he saying things that he has a characteristic, he says some things that, as is dictator or thing like that. Ele diz coisas ditatoriais ou coisas do tipo? And in fact, I found something he said on The Guardian, but it was before the beginning of the RNC campaign. E então eu encontrei algo que ele disse antes da Convenção Nacional Republicana. So it's quote number 12, Na citação de número where he said, 12, Mr. Trump then repeated his assertion. o, I se- love that guy, he said of the Fox News host. o senhor Trump repetiu em sua afirmação, eu adoro esse cara, disse ele sobre o apresentador da Fox News. He said, "You're not going to be a dictator, are you?" Ele I disse, said, "No, no, no, except for the first day."
We close the border and we will drill, drill, drill. After that, I won't be a dictator. E ele disse: Você não vai ser um ditador, vai? Eu disse: Não, não, não. Exceto no primeiro dia. A gente fecha a fronteira e perfura, perfura, perfura. Depois disso, não vou ser um ditador. So I know since 2018, when the midnight cry arrived, E eu sei que desde 2018, quando o clamor da meia-noite chegou, we compare Donald Trump to Hitler, nós comparamos o Donald Trump com Hitler and we say that Donald Trump is a dictator. e dissemos que o Donald Trump é um ditador. So in fact, it's just the continuation of what we believe about En- him. Então, de fato, isso é somente uma continuação do que nós And já it's cremos just sobre ele. saying boldly who he is. E nós estamos dizendo com coragem quem ele é. Okay, and I found another things, but maybe I'm sure you heard it also. It's in the Guardian, quote number 13. Então encontrei algumas coisas, provavelmente você já escutou sobre elas no The Guardian, essa é a citação It número was 14, about the vote, e que foi sobre o his voto. declaration regarding voting. É uma declaração sobre os votos. And if you recall the first quotation we read at the beginning, E se nós lembrarmos da primeira citação que nós lemos no começo, vote is really the foundation of democracy. o voto é a fundação, um fundamento And this is da what he said. democracia. E é isso que ele diz. You know what? It all work out. Everything will be fine. You know what? It will be fixed. It will be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christian, he said with oh, my beautiful Christian. He added, I love you. Get out. You go to get out. Vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good, you're not gonna have to vote. The constitutional and civil rights attorney Andrew Shedel, for instance, replied to video of Trump's comment circulating on X by written, "This is not subtle Christian nationalism. It's talking about ending our democracy and installing a Christian nation." Então, estação 13. Quer saber de uma coisa? Vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. Você quer saber? Tudo será consertado, tudo vai ficar bem. Vocês não precisarão mais votar, meus lindos cristãos, disse ele. E ele acrescentou: Eu amo vocês. Saiam, vocês precisam sair e votar. Em 4 anos, vocês não precisarão votar novamente. Vamos consertar tudo tão bem que vocês não precisarão votar. O advogado constitucional e de direitos civis Andrew Seidel, por exemplo, respondeu ao vídeo dos comentários de Trump que circulou no X escrevendo: Isso não é um nacionalismo cristão sutil. Ele está falando sobre acabar com a nossa democracia e instalar uma nação cristã. Okay, and we know that the declaration, you know that this declaration he did is against the Constitution and against the independence, Declaration of Independence. E vocês sabem que essa declaração que ele deu está contra a Constituição e contra a Declaração de Independência. But as I said, it's become bolder and bolder E como eu disse, ele está ficando cada vez because the mais declaration valente. said Porque a declaração diz what is in bold. o que So está government are established among men to secure their right, and their just power is derived from the consent of the governed. No, aqui. Os governos são 14, estabelecidos. sorry. Na citação 14, os governos estão estabelecidos entre os homens para garantir esses direitos. O seu poder justo é derivado do consentimento dos governados. And in fact, the people have the right to change their government by the vote. So vote.
E, de fato, as pessoas têm o direito de mudar o governo através do voto. So vote is really a fundamental right. And even when he attacks the vote, E o it's voto, então, é um direito fundamental. E quando ele ataca o voto, so when he attacks the vote, it's against the foundation of USA nation. quando ele ataca o voto, ele está contra o fundamento da nação americana. So now we will touch the very heart for me of Elder Terry presentation, Então, para mim, a gente vai agora falar sobre um ponto bastante difícil da Anciã Terry para mim, and it's our fourth point que é o nosso in our quarto plan. ponto. It's when she explained the fifth equal seven. É quando ela explica sobre o quinto sendo igual ao Alors sétimo. remember, the whole study is based upon Act 27, the fifth line, E nós lembramos de todos os estudos feitos sobre Atos em 7, a and quinta her linha, focus is on the fall of the institution, so e USA. ela quer focar na instituição dos Estados Unidos. But we know that the fifth line is showing two institutions, Mas nós sabemos que a quinta linha está mostrando duas instituições, USA and SDA. os Estados Unidos e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. So it will be good that we look also on SDA institution to see how it's shipwrecked. Então, seria bom também nós olharmos para a instituição da Igreja Adventista para vermos o naufrágio. And the shipwrecks show us the fall of the democracy and the rising of a dictature. E o naufrágio nos mostra a queda da democracia e o aumento, o levantamento da Okay, ditadura. so and we see that this overlapping, Nós the vemos então transition, if you essa prefer, transição from Panium to Sandelo. do pânio até a lei dominical de Okay, pânio. so in Elder Terry's presentation, Então, na apresentação da anciã Terry, just to recap what I'm saying, para poder recapitular aquilo que eu estou dizendo, she's showing the transition between the sixth to the seventh kingdom, ela mostra a transição entre o sexto e o sétimo reino, but also she's the same. It is the same thing: the fall of the democracy and the rising up of the dictatorship. mas seria a mesma coisa que mostrar a queda da democracia e a ascensão da ditadura. And to prove that point, E para and quem to isso prove aponta? that point, E that element, para provar esses elementos, she brings us back to the delegation who has been sent to Egypt. ela nos traz de volta a delegação que foi enviada ao Egito. So she brings us back to the year 272 BC. Ela nos traz de Yeah, volta ao ano 272 antes de Cristo, by overlapping the line of Pyrrhus, sobrepondo a linha de Pirro, when we see Cantus Fabius Maximum Gurgis. quando nós vemos Quintus Fabius Maximus Gurgis. So she will focus now on the name, the characteristic of this name, Então ela vai focar agora na característica desses nomes and she will focus also on the transition from a republic to a e, dictature. Don't know. e ela também vai focar nessa transição entre a república e essa
ditadura to show her points. para mostrar os seus pontos, seus argumentos. And she will add another layer also, E ela vai adicionar também uma outra camada fifth equals 7. de que quinto é igual ao sétimo. And to prove fifth equals 7, E para provar que o quinto é igual ao sétimo, she will use the two elements, the overlapping and transition. ela vai mostrar os dois elementos sobrepostos e em transição. So the question has been asked, not to you, but to me. Então, a pergunta que foi feita para mim Is it something new what she's doing? é algo novo que ela está fazendo? And we will see that it's not something new. E nós vamos ver que não é algo novo. Because remember what Ellen White told us. Porque lembra que a Ellen White nos disse? God has already prepared us. Deus já nos tem preparado. So he's talking the language we should understand. Então, ele está falando numa língua que a gente deveria estar entendendo. So she says Deveria that entender. Quintus, Então, ela fala sobre quintos. I remind you that since 2022, okay, Quero que nos lembremos que desde 2022, May 2022, she focused on Quintus and she informed Elder Parmenter em 2022, maio, ela se foca em quintos e manda um e-mail para o ancião Parminder that Quintus means fifth. de que quinto significa quinto. So she had this thought on her mind since then. Então, ela já tinha isso em mente And she went to the Roman calendar. e ela foi então ao calendário romano. Why Roman calendar? Because Quintus Fabius Maximus Gurgis is the delegation, it's a Roman delegation. E por que o calendário romano? Porque Quintus Maximus Fabius Maximus Gurgis é de uma delegação romana. So the context is Rome. Então, o contexto é Roma. So she has to put the name in the context of the Roman Empire. Então, se pede que ela coloque o, faz com que ela tenha que colocar o nome nesse And when contexto she do Império look Romano. at this word, Cantus, E quando ela então olha para esse nome Quintus, she find that this word means fifth, ela vê que essa palavra significa quinto and this month is this name is mean also son, the fifth son, e que ele também é o quinto filho. and this month, this word mean also the fifth month. E que essa palavra também significa o quinto mês. So for those who didn't check, we will read quotation 15 and 16. Então, nós vamos ler agora citações 15 e 16 to prove our point. para provar So o July nosso is the argumento. seventh month of the Gregorian or Julian calendar. Julho é o sétimo mês do calendário gregoriano ou juliano. So its name comes from the Latin Julius in honor of Jules Caesar. Seu nome vem do latim Julius, em homenagem a Júlio César. And at the end of the last sentence, he say, the quotation say, being the fifth month of the ancient Roman calendar, this month was previously known as Quintilis. Sendo o quinto mês do antigo calendário romano, esse mês era conhecido anteriormente como Quintilis. Okay, so, and the second sentence of the quotation 16,
Então, a segunda frase da citação You say 16. Cantulis, the fifth month. So depending on the country, it gradually becomes the seventh month of the year when let's stop there. It gradually becomes the seventh month of the year. E dependendo do país, Quintilis se tornou gradualmente o sétimo mês do ano. So what we see, it's just uh, what she's doing. She's using the calendar. Então, o que vemos é que ela usa o calendário. And And also, we see that the transition of Cantulis to Yule and July, E também vemos essa transição para julho para and julho. as we read it, is something that happened in during the Roman Empire. E como nós já Also. lemos, é algo que acontece durante o Império Romano. So, in fact, what this word quintus is showing us, Então, de fato, o que essa palavra quintus está nos mostrando? quintus means the fifth son of the fifth month. Então, quinto significa o quinto filho do quinto mês. Okay. Then Quintus also is Quintilis on the lunar calendar. E então, quinto também significa quintilis no calendário lunar. Then Quintilis, it's the fifth month, is become Yule in the solar calendar. Então, quintilis, como quinto mês, se tornou Quintilis julho become no Yule calendário solar. in the solar calendar. Se Then tornou in Yule become July e Yule no calendário solar in se the tornou Gregorian julho calendar. no calendário And gregoriano. as we know, July is the seventh month. E como sabemos, julho é o sétimo mês. So what we have what we have with the five equal seven Então, o que nós vimos aqui, que é o quinto, é igual ao is not sétimo. something new that Elder Terry is doing. Não é algo novo que a anciã Terry está In the fazendo. movement, we use also the different calendar, No movimento também usamos diferentes calendários. and I bring you back to the study of 2014 and or 15, E eu vou trazer vocês de volta para o estudo de 2014 ou 15 Ezra 7:9, de Esdras 7:9, when we combine the Karaite calendar with the Gregorian, quando nós combinamos o calendário caraíta com o calendário gregoriano, to understand the correct date of the end of the 2,300 days. para nós entendermos o final dos 2.300 dias. Dos 2.300 Okay. dias, And ok? also we can have another example when we take the 10 days of the 10 days of the 7 months that we become October 27, 1844. E também temos esse exemplo de que nós pegamos os 10 dias para chegarmos a 22 de Or outubro the de first day of the 1844. first month became 9/11. E também o primeiro dia do primeiro mês se tornando 11 de setembro. Elder, she used the same principle than Elder Tess also, A anciã Terry usa o mesmo princípio que a anciã Tess, because Elder Tess, she takes the calendar, the 27th of July, Thermidor, porque ela pega esse dia 27 de julho de Thermidor, in the French Revolution, na Revolução and she Francesa, changed this date in November 9. e ela muda essa data para 9 de novembro. Elder Terry is doing the same thing. A anciã Terry faz a mesma coisa. She's also, Elder Tess take a number, 273, Ela pega esse número, não entendi o número. and she create a year
273 BC with this number. Esse número 273 antes de Cristo e o usa. So Elder Terry is using the same principle for me. Então, a anciã Terry está para mim usando o And mesmo also this princípio. structure 5 equal 7, we see it also in other example. E essa estrutura também de 5 igual a 7, vemos outros So exemplos. we see it as a quintilis equal July, so 5 and 7. Nós vemos aqui o quintilis sendo igual a julho, então aqui temos 5 e 7. We see it also in Sardis and Laodicea. Nós vemos também isso acontecer em Sardes e Laodiceia. Sard has the same characteristic of Laodicea. Sardes sendo a mesma característica de Laodiceia. They've got a name, but they are dead. And Laodicea is dead because it's warm. Os dois estão And we see it mortos. also with Trump. O nome 5 de again, Sardes e Laodiceia estando morta é porque é 7. morna. E depois o Trump sendo o quinto e o sétimo. Okay, so another point, another thing she did, E outra coisa que ela fez, she take another characteristic of Julius Caesar, ela pega outra característica de Júlio César and it's the elephant. e, e elefantes. And if we bring all these characteristic in our present time, E se nós trouxermos todas essas características para o nosso tempo I presente, think we can easily place it on Donald Trump. nós conseguiremos facilmente colocá-las em Donald Okay, Trump. I didn't read all the quotation, Então eu não li toda a citação, não vou ler toda a but I citação, think that is something we can easily find on the web. mas isso é algo que vocês conseguem encontrar facilmente na Alors, so internet. now what we are doing with all these informations? Então, o que que a gente vai fazer com toda essa informação? Because as I told you, for me, 5 equals 7. Porque, como eu Right? disse, para mim, o quinto é igual ao sétimo. It's really for me the heart of our study. Isso, para mim, é realmente o coração do nosso estudo. For me, it's really what convinced me. E para mim é o que realmente me convence. So we will try to put on the line. Então, a gente vai tentar colocar aqui a linha. And I said to myself, okay, let's see 5 equals 7 with Trump. Então, vamos ver, então, esse 5 é igual a 7 com o Trump. So, of course, our present time is the time of the end. Então, claramente, o nosso tempo é o tempo do fim. Okay, our dispensation start at 90 at time of the end. Nossa dispensação começa no tempo do fim. So the 31st president of USA was George Bush O Senior. We know that. 41º presidente dos Estados Unidos foi o George Bush. The second was Clinton, is 93. O 42º em 1993 foi o Bill Clinton. But it is also the 42nd president. Ele foi o segundo a partir do tempo do fim, So mas também the third 42º one is George presidente. Bush Jr. O terceiro, desde o tempo do fim, foi George Bush and it's the Jr., 43 o president. 43º presidente dos Estados Unidos. And as you can see, there are 8 years. It's a gap, E como between the vocês 3 podem and the ver, 4. existe essa lacuna de 8 anos entre o And terceiro what e I o quarto. discovered, E o que eu descobri, maybe you know it, but me, I didn't know it. talvez vocês já saibam disso, mas eu não sabia. So even though a president had 2 mandat, is it mandat? Aham, Two terms. terms. Okay, Um, so e, 8 years. Okay, it's still the 43 president.
Então, mesmo que um presidente esteja em dois mandatos, durante 8 anos, ele continua sendo o 43º presidente, mesmo ele tendo dois mandatos. That's why you see George Bush Jr. 43, even though he had 8 years of presidency. E é por isso que você vê o George Bush Jr. sendo o número 43, mesmo ele tendo um mandato de 8 anos, dois mandatos. And Barack Obama is the 44th, so the four in our line E since the então, time o of the end. quarto, sendo o 44º presidente, é o Barack Obama. So the fifth on our line is Donald Trump. O quinto na nossa linha é Donald Trump. The 46th is Joe Biden. Então, o 46º é o Joe Biden. It's the sixth. Ele é o sexto. And the seventh and the 47 E o sétimo e 47º is Donald Trump. é Donald Trump. But you will tell me I put 2025, Mas vocês vão me dizer, eu coloquei 2025 not July 2024. e não julho de 2024. So why this difference? Por que tem essa diferença? So in fact, in the historian, De fato, na história, the historians they didn't take the date. They take another date as us, as student of prophecy. os historiadores usam outra história, assim, outra The data, assim como date you nós see estudamos there estudantes de profecia. As datas que vemos is aqui the date of the certification. é a data da certificação. But us, as student of prophecy, you use different dates Mas nós, estudantes de profecia, usamos datas diferentes, because God wants to show us something. porque Deus quer nos mostrar algo. And the example I had, E o exemplo que eu because tinha maybe dado, people will not be agree with me, porque as pessoas podem não concordar comigo, is the fall of the Ottoman Empire. é a queda do Império Otomano. So if you Google the fall of the empire, Ottoman Empire, Então, se vocês procurarem pela queda do Império Otomano no you will Google, never find the dates we put us on our line. vocês nunca vão encontrar a data que nós colocamos na nossa linha. The historian will use the date of October 1918. Os historiadores vão usar a data de outubro de 1918. So as student of prophecy, we don't take the same dates. Então, como estudantes de profecia, a gente não pega as mesmas So coisas, it's as not mesmas because datas. the historian took they placed Donald Trump in 2025 Não é porque os historiadores colocam Donald Trump em 2025 that erase or make that suppress or deny Elder Terry's study. Isso não significa Do you que vamos understand? negar o estudo da Okay, anciã it's not Terry. because the historian took the certification date Não é porque os historiadores usam a data da certificação that means Elder Terry prediction is false. It's not que, correct. que vamos dizer que a predição da anciã Terry Because é as I falsa ou não just está mentioned, for correta. the fall of the empire, Ottoman Empire, Então, por isso eu mencionei que a queda do Império Otomano, we didn't use the historian date, nós não usamos aqui, nesse caso, a but we data use the date given by the inspiration, dos August historiadores, 11, 1840. mas usamos a data usada pela inspiração, que é 11 de agosto de 1840. Okay, so Elder Terry is not doing something new.
Então, a anciã Terry não estava fazendo nada novo. She's just following the thread. Então, ela simplesmente estava seguindo a The linha fifth equals 7, de que quintilis July. 5 é igual ao sétimo e que quintilis é igual a julho. She's following the thread, the transition of a democracy to a dictatorship. Então, ela também estava seguindo a linha mostrando da transição da democracia para a ditadura. And she's following the thread of the fall of the institution, the God Party. E ela também estava seguindo a linha sobre a queda da instituição do Partido Republicano. So whatever you understand by whatever you understand the Sunday law is, Então, seja qual for o seu entendimento sobre a lei as I dominical, said, the Sunday law has different layer. como disse, a lei dominical tem diferentes camadas, But one of the things you have to follow also mas uma das coisas que você tem que seguir também is gender equality. é a igualdade de gênero. And for me, this study is just to confirm what we did in 2016. Então, para mim, esse estudo é uma confirmação do que nós fizemos em 2016, When we say that Trump is the last president. quando dissemos que Trump é o último I think we presidente. forgot this pattern of the church, the structure fifth equals 7. Eu creio que nós esquecemos esse padrão da igreja de que o quinto é igual ao sétimo. Okay, so the thing is, what I understood she's doing. Então, o que eu entendi que ela esteve fazendo? So the thread she's following by choosing July 18, 24. Então, ela fala de 24 de She's 18 de really julho. put the emphasis on the institution, Ela, 18 de julho, ela coloca sua namely ênfase the na Republican instituição, Party and not the people. sobre o Partido Republicano e não sobre as So we will pessoas. read the quote 20 Então, nós vamos ler a citação de número and 20. really the institution I'm really struggling with. I'm really struggling with to understand really what is an institution. Então, nós temos essa dificuldade de entender realmente o que são essas To really instituições, put word in it. para colocar em palavras So I Google it, isso. Então, eu fiz uma pesquisa no and Google. this is what I found. Isso é o que eu encontrei. This is what the normal, the ordinary people think about institution. Isso é o que pessoas normais, ordinárias, pensam sobre o que são as I'm instituições. smiling E eu estou rindo because I know Elder Parmenter now. porque eu conheço agora o ancião He's Parminder, got another definition of institution, que ele tem uma nova but we haven't got definição time to do, discuss about it yet. do que são instituições, mas ainda não tivemos tempo de So discutir sobre isso. I'm presenting you what I found on Google. Então, eu estou apresentando para vocês o que encontrei no Google. So note, please, Então, por favor, notem. we are two things in disagreement. I'm not in agreement with Elder Parmenter. Por It's que that que aqui study. nós temos duas visões e eu não estou de acordo com o ancião Parminder? Okay, O que eu estou don't be dizendo não está de disturbed by acordo. that. It's normal. Isso é normal. Okay, so now ordinary people think that an institution is a political institution. Então, uma pessoa ordinária vai pensar Ordinary que people thinks, pessoas normais vão pensar alors, code 20, que a instituição dos Estados no, Unidos. I just add a bit. Ordinary people, it's my bit. Sorry. ah,
Pessoas So ordinárias, é o que political eu estou dizendo. institution. Que, que a instituição So dos Estados Unidos são institution, it's a political things. instituições políticas, And if you go down the quotation, são instituições políticas. E se você vai mais embaixo na so what is citação, in bold? o que está aqui em negrito They said the three pillars of the federal state in the order in which they appear in the Constitution, the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch. diz que os três pilares do Estado Federal, na ordem que aparecem na Constituição, nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Okay, so that's why I understood, that's how I understood what Elder Terry is doing by choosing the date of July 18. Então, isso é o que eu entendi que a anciã Terry fez ao escolher a I data de think we are all julho de agree on that. 2024. Democrat Party will never pass a Sunday law. E nós todos concordamos que o Partido Democrata nunca passaria a lei dominical, They will not go against the Constitution. que isso estaria contra a Constituição. That's why our eyes are fixed on the GOP party, the Republicans, the right wing. Que é por isso que os nossos olhos estavam fixos sobre o Partido Republicano. So, based upon our definition of what is an institution, Então, baseados na nossa definição sobre o que é uma what I Constituição, understand that Elder Terry is doing, she's following o que this eu, thread. o que eu entendi que a anciã Terry estava fazendo, ela estava seguindo este Okay, modelo. so she focused on the fall of the institution. Ela foca na queda da instituição. And the institution, it's a political things. E a instituição são questões políticas. And one of these branch is, we say there are three branches, okay? E nós dissemos que são três ramos. And the party who will not, go against the Constitution is the Democrat. E que o partido que não vai contra a Constituição é o Partido Democrata. And we know that in USA we are two major political parties. E nós sabemos que nos Estados Unidos nós temos esses dois partidos políticos maiores, mais importantes, We have the Republican and we have the Democrat. os republicanos e os democratas. So if it's not the Democrats, it should be the Republican. Então, se não são os democratas, essa questão da lei dominical deve ser Alors, passada as I pelos said republicanos. at the beginning, we have fifth line. Então, como dissemos no começo, temos 5 linhas. But we find the Sunday law remark in the line of the 144,000 priests, Levite, Netinin. Mas nós encontramos o marco da lei dominical nas linhas dos 144.000 levitas e netineus. Okay, so the first remark of the Sunday law is 2014, the line of the priest. Então, o primeiro marco da lei dominical é 2014, a linha dos sacerdotes. Okay, and remember the person who predicts the Sunday law in 2014 at the beginning was not accepted. E se lembrem que a pessoa Remember, que in predisse 2012, a lei dominical em 2014 não foi the aceita. person who predicts the Sunday law in 2014 Se lembrem que a pessoa que predisse a lei dominical em 2014, his message was not accepted by the movement. sua mensagem não foi aceita pelo movimento. Why? Por quê? Because of our bias, Por causa dos nossos vieses, because of what we are reading in the Bible and in the spirit of prophecy. por causa das coisas que nós estávamos lendo na Bíblia e no espírito de profecia. Okay, we know that this person is Elder Parmenter. E nós sabemos que essa pessoa é o ancião Parminder.
So it's quite the same thing for me. Então, isso é basicamente a mesma coisa para mim. So are we repeating? Will we repeat the same thing, the same story? Então, vamos repetir as mesmas coisas, a mesma história? So Sandler Law 1 in 2014, Line of the Priest. Então, em 2014, na linha dos We are following the fall, sacerdotes, we are following the fall of democracy. na linha dos sacerdotes, 2014, a lei dominical, We are following the fall of a political party. estamos seguindo a queda da democracia e do partido We are político. following the fall of the Republican Party. E também estamos seguindo a queda do partido republicano. So what we are saying in Sunday Law number 1, Então, o que estamos dizendo aqui na lei dominical número 1? we are at the beginning of the end of the death of GOP party. Nós estamos no começo do fim do Partido Republicano. Why? Por quê? Because we see the purge of the moderates. Por- Moderates? Porque nós vemos aqui a purga dos moderados. What we see next, we seeing the entrance or the arrival of the Tea Party movement. E a seguir nós vemos a entrada do Partido do Chá, At the House o of movimento do Partido Representatives. do Chá, Tea Party. É um And movimento. I think yesterday, Curtis, you mentioned this point too. E eu acredito que você, No? Curtis, A mencionou little sobre bit. isso Or ontem. maybe when we discuss, I don't Não? know. But Ou anyway, talvez quando nós discutimos, mas não importa. so 2014, we see these three elements. Então, em 2014, nós vemos esses três elementos. So now, Sunday law number 2, in Então, agora, 2019, the Levite lines. o Sunday, a lei dominical número 2, em 2019, na linha dos levitas, We see that the primaries has been cancelled in order to name Trump. nós vemos que as eleições primárias foram canceladas para nomearem a Trump. And we see also that Trump controlled totally the Republican parties. E nós vemos também que Trump controla totalmente o Partido Republicano. Okay. So because of lack of time, I will not be able to read the quotation. E por causa da falta de tempo, eu não vou conseguir ler a citação. In Sunday law number 3, 2021, E a terceira lei dominical foi em 2021. so it's a Sunday law for the Netiniana, A Netinima. lei dominical na linha dos netineus. So we see that the Senate vote to acquit Trump of impeachment. Então, nós vemos que o Senado I vota don't know if you para see that. Impeachment to ele vota not para condemn him, absolver o Trump do him. impeachment, para não condená-lo. O Senado vota para absolvê-lo. And we saw also we have 147 Republican vote to overturn the 2020 election result. This E nós happened in vemos 2021. também em I 2021 don't know if you que see. 147 republicanos votam para derrubar o resultado da eleição de 2020. And we see also that the Republican Party implement new voting limits law. E vemos também que o Partido Republicano vai implementar novos limites de Okay, votos. Sunday law number 4, E a lei dominical número 4 in the line of the 144,000, estaria na linha dos 144 mil. we see the new party got controlled by MAGA. It's the Trumpist now.
o novo Partido Republicano está sendo controlada por MAGA. And this Ele é happened in a period trumpista of 10 agora. years. E tudo isso acontece num período de 10 anos. And this is what I understood that Elder Terry is doing. Isso The tudo, thread she's followed. isso é o que eu entendo que a anciã Terry esteve fazendo, Terry esteve fazendo, She's followed colocando the essa fall linha, of the juntando political institution. os marcos, e ela seguiu a queda das And I instituições guess that's why she políticas. chose 18 July 18, 2024, E é por isso que ela segue 18 de julho de 2024. because now the Republican Party, it's a totally new party. Porque agora o Partido Republicano é um partido completamente novo. So I see that I'm out of time. Agora eu vejo que nós estamos, já passamos do tempo. I've got 5 minutes. Yeah, Tenho okay. mais cinco And minutos. what I wanted us to see also Então, o que eu também quero que nós vejamos, is we will read the quotations and nós então vamos ler uma citação that just confirms that now the GOP is really a new party. que confirma que agora o Partido Republicano é um novo partido. Alors, is it this one? Okay. Donald Trump has a single undoubtedly remade the Republican Party in his own image, not only by becoming its undisputed leader, but also by redefining what the Grand Old Party stands for. Donald Trump remodelou sozinho o Partido Code 21. Republicano à sua própria imagem, não apenas ao se tornar seu líder incontestável, mas também ao redefinir o que o grande velho partido representa. Grande partido velho representa. Yeah, the whole thing, yeah. Ah, para ler tudo. Depois que ele subiu ao palco em 2015, os antigos pesos pesados do partido que não aderiram ao novo ethos MAGA foram rejeitados ou sofreram ataques intensos de Trump e seus apoiadores. So I will read, don't translate. And the second part of the quotation said, after he took to the stage in 2015, former party Everett, who did not adhere to the new MAGA ethos, were rejected or come under intense attack from Trump and his supporters. Ela leu o que estava faltando, que a gente já tinha Yes, lido. yeah. So we don't have time to continue, but if after we have to see what's happened in the RNC convention, Então a gente não vai okay, tempo para continuar, mas temos que ver o que aconteceu na Convenção Nacional and to Republicana. attach gender equality in it. E para ver, And one thing I think it's quite interesting, a questão da igualdade de gênero it nessa was convenção. part of Donald Trump campaign is a target called the trad wives. E parte da campanha do Trump tem a ver com as tradwives, que são as esposas tradicionais. Trad wives, code 22. Na citação And 22. so I don't know if you heard about it, Não sei se vocês já ouviram falar sobre but it's elas, a movement who is growing and growing.
Mas é um movimento que tem crescido cada vez mais. And I find it quite it's interesting E eu acho isso bastante interessante because for two things. Um, por we duas were questões. patriarchy in the movement, Porque vemos o patriarcado nesse movimento and God put us away from that, e que Deus nos tirou disso, nos separou and disso. in the fall of the democracy of in all this context of the Sunday law, we saw a movement that rise up that is in opposition. Alors, let me rephrase. Deixa eu falar de novo. So it's interesting because E é interessante porque God asks us to put down patriarchy in our life and marriage, porque Deus fala que nós deixamos de lado o patriarcado na nossa vida e nos nossos casamentos, and at the same time we see the opposition e ao mesmo tempo nós vemos uma or the oposição, contrary aspect, um aspecto contrário the trad white movement, no movimento de esposas tradicionais, who claim que alegam and act e agem like in the past the patriarchy framework. baseados num trabalho patriarcal, Okay, and also what I modelo find de trabalho. interesting E o que eu acho também interessante, to help us to get rid of our patriarchy within our couple or family marriage, que para nos ajudar a nos liberarmos desse patriarcado dentro da nossa família, do nosso casamento, Elder Parmenter start a series of study. o ancião Paminter começou uma série de estudos. Once again, we haven't got time to discuss about it, but I'm not agree with the starting date he gave. Mais uma vez, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso profundamente, In ICM, he said 2021. mas em Canval Internacional ele disse que em 2021, And when I check my record, it was in August 2020. só que quando eu fui olhar nas minhas notas, na verdade era em agosto de So during a 2020. full year, August 2020 to July 2021, Então, durante todo um ano, de agosto de 2020 até almost julho de every 2021, almost every Sabbath, quase todos os he sábados, was addressing the topic of equality within the marriage. ele esteve falando sobre o tema da igualdade dentro do casamento. So for me, it was quite interesting the parallel Então, para mim, foi bastante interessante esse paralelo how God prepares us de como Deus nos prepara to see all these things that happen in our present time. para ver todas essas coisas que acontecem no nosso tempo presente. And I remember, I can say it. E eu posso I dizer, Parminder, remember he asked me, e eu me lembro que ele me do you think abraçou that I can continue this study? e ele me perguntou: Você acha que eu deveria continuar com esses estudos? Equality in marriage or prophecy? What do you think? A igualdade no casamento ou profecia? O que que você acha? And guess what I said? E o que que eu disse? Prophecy, of course. Claro, profecia! I Óbvio. said, oh, marriage, you know, equality in marriage, you know. Ah, porque assim, igualdade no casamento, a gente já sabe, né? But he didn't listen to me for Mas, once. Wait. mas ele não me Because now escutou, we can see. porque agora podemos ver. So now I'm able to see the parallel, you know. Porque agora podemos ver o paralelo. And I think it's really wonderful the way God did us.
E eu acho que é maravilhoso aonde Deus So even though, in nos fact, to leva. summarize, even though we don't, for the moment, have a consensus on the date for the Sunday law, Então, mesmo que neste momento não estejamos com uma consciência, conscientes da but let's continue data to move da lei forward dominical, que nós continuemos a nos informar, together to discuss, a discutir, even though sometimes there are a little bit fight, mesmo que às vezes aconteça um pouco de briga, but let's be confident how God prepares us and lead us. mas que estejamos confiantes da forma como Deus nos prepara e nos And I'm sure we lidera. will get a consensus date. E eu estou certa de que vamos chegar a uma data And I precisa. will finish like that. So we are in well, where is oh, I can't find it, but in my, let's see. So we are there. Ela, então, para Oops, finalizar, ela gostaria de finalizar let's put it in green. com We aqui, are there, children, onde nós estamos em verde. and we are there. Estamos And we are aqui. going to the major remark, close of probation. E nós estamos caminhando em direção a esse marco maior, o fechamento da porta da But we know graça. before the close of probation, we have Concord and Exeter. Mas sabemos que antes do nosso fechamento da porta da graça também temos I don't Concorde know if e it's Exeter. encouragement for you, but the spirit of prophecy says that the final event will be rapid ones. Não sei se serve de conforto para vocês, mas o espírito de profecia diz que os eventos finais serão So let's rápidos. press together Então, que estejamos juntos, and do not miss our target, the second advent. em direção ao nosso alvo, que é a segunda vinda. That I'm sure that all of us will we want to have our crown E eu sei, eu imagino que todos nós queremos ter a and nossa to be coroa welcomed by our Savior Jesus. e ser recebidos pelo nosso Senhor Jesus. So let's pray. Então, vamos orar. We thank you, Jesus, for all this message you gave us during all these years. Te agradecemos, Senhor, por todas essas mensagens que o Senhor nos trouxe. We thank you for the friendship. Te agradecemos pela amizade, Thank you for this movement. te agradecemos pelo movimento. We thank you for the restoration work that you want to realize in us. E te agradecemos pela obra de restauração que o Senhor quer realizar em nós. For this change that we can become better people. Que através disso nós podemos nos tornar pessoas And melhores help us to be firm e que estejamos firmes and to advance para podermos avançar until your second coming. até a sua segunda vinda. And we know that there is a big crisis will happen during this time period. But we don't want to forget how the way you lead us. Nós não queremos esquecer da forma como o Senhor nos And we don't want lidera, to forget nos guia. Não queremos esquecer that all heaven is watching us que todo o céu está nos and is ready assistindo to help us. e que está pronto para nos ajudar. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém.